Hoje nós vamos falar sobre o primo rico e o primo pobre na decoração de interiores. Que nada mais é um elemento só que você faz de uma forma diferente que a outra, que vai deixar seu projeto mais sofisticado ou com aquela cara meio de primo pobre. Fica ligado, sobe vinheta. Oi, eu sou o Matheus. Oi, eu sou a Dani, arquiteta do Estúdio KT. Hoje a gente vai falar sobre o primo rico e o primo pobre na decoração. Como a gente falou ali na introdução, é um elemento que a gente faz ele de determinada forma que vai deixar seu projeto mais sofisticado, mais elegante, mais bonito, ou vai deixar seu projeto, tipo, aquele detalhe vai acabar com todo o projeto, vai deixar horrível. São detalhes, como o Matheus falou, que a gente precisa se atentar na hora de decorar. Às vezes você vê um projeto lá e pensa, nossa, isso aqui tá tão elegante, isso aqui tá tão estranho, tão simples, mas são detalhes que fazem toda a diferença e não tem nada a ver com o dinheiro. Pra gente começar a falar desse primo rico e primo pobre, vamos ver o pobre da cortina. Então, alguns projetos, as cortinas são feitas na altura da janela. Isso deixa o pé direito mais baixo e não traz tanta elegância para o espaço. Quando essa janela não permite que uma cortina vá até o chão, o indicado que a gente gosta de fazer é não trabalhar com cortinas de tecido. A gente trabalhar com uma persiana, que existem vários tipos, que vai deixar o acabamento dessa janela muito mais sofisticado, muito mais bonito. Nesse caso normalmente quando tem uma bancada embaixo da janela ou a cama está encostada na janela, então existem alternativas para não precisar fazer aquela cortininha de tecido curta, que não fica nada legal e dá uma baita empobrecida no seu projeto. Isso, até porque o caimento desse tecido não vai ficar muito legal, a barra vai ficar em cima e a cortina, para ficar bonita, essa cortina de tecido, ela precisa vir do forro até o piso. Ou às vezes, quando não há possibilidade, logo acima da janela, mas sempre até o piso, porque isso vai alongar a altura desse ambiente e vai deixar muito mais elegante. O ideal é deixar o trilho bem... quando tem cortineiro, né? Escondido no cortineiro, óbvio, mas se não tem cortineiro, deixar esse trilho o mais possível próximo do teto, que isso vai ficar bem elegante no seu projeto. Outro elemento que faz parte da decoração e é importantíssimo é a iluminação. O primo pobre, nesse caso aqui, seria a plaquinha de LED. Então, imagina um ambiente todo decorado com uma plaquinha de LED central. Então, isso deixa o projeto mais simples. Agora, se a gente substituir essa plaquinha de LED, pode usar o LED também, só que em outro formato, agora em perfil de LED. Então, isso vai espalhar muito melhor a iluminação no ambiente e deixa mais moderno, mais contemporâneo. Então, seu ambiente vai ficar muito mais sofisticado se você substituir aquela plaquinha de LED pelo perfil. Claro que o perfil de LED custa um pouco mais caro, porque é uma peça mais moderna, só que a eficiência dele é muito melhor e o resultado final fica excelente também. E se a gente parar para pensar, poxa, nesse ambiente eu não consigo substituir o meu ponto central, onde eu ia colocar uma placa de LED, por um perfil de LED. Nós podemos trabalhar com outras alternativas. Pode ser um spot com uma iluminação com uma lâmpada par 20, por exemplo, ou pode ser um trilho de sobrepor nesse forro, que também vai distribuir bem legal a iluminação. Deixar essa placa de LED, que é uma iluminação totalmente funcional e não tem nada de estético nela, para lavanderia, para uma área de serviço, um depósito, garagem, para essas áreas onde a estética já não é tão necessária assim quanto a gente trabalhar numa área social, numa cozinha, num living e tal. E sempre que possível, né, nos ambientes, trabalhar a iluminação indireta, iluminação com efeito, que tudo isso deixa o seu projeto com valor estético maior. E esse valor estético não tem nada a ver com o valor financeiro, é aquele tchan para os olhos que falta. Outro elemento fundamental na decoração de interiores são os revestimentos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de escolher eles, porque o revestimento pode dar aquela empobrecida no seu projeto, mesmo ele custando caro.
Então, assim, hoje em dia temos os porcelanatos, que imitam pedras, que imitam madeira. Então, assim, a gente tem que cuidar muito. Se a gente for usar um porcelanato que está imitando esses produtos, para colocar um produto que seja uma cópia mais fiel possível. Outra coisa que tem que cuidar muito quando a gente vai usar uma cerâmica que imita, um revestimento que imita uma pedra, a gente tem que ver se o encaixe daquelas peças vai ser perfeita ou, tipo, eu tô imitando uma pedra natural, se eu vou ter aquele encontro bonitinho ou se vai ficar aquelas peças quadradonas, separadas, não sei se vocês estão me entendendo, mas sabe algo marcado, assim, que não vai dar aquela continuidade, parecer um produto natural de verdade? Isso, que esse vai ser o primo pobre do revestimento que pode imitar esses materiais, mas que vai ter um acabamento mais natural, mais de verdade ali. Então existem peças cimentícias que têm um acabamento legal, peças que não precisam de rejunte, que também têm um acabamento muito legal. E sempre que possível partir para essas peças naturais, que vai deixar o seu projeto mais elegante, mais aconchegante. Mas às vezes a gente sabe que não é possível colocar um painel de mármore numa parede toda, então a gente tem que partir para essas alternativas. Então buscar esses elementos que sejam o mais natural possível. Existem alguns porcelanatos que a impressão dele parece aquela imagem esticada, que elas são meio borradas, meio desfocadas. Vai custar mais barato? Provavelmente, mas nem sempre. Então você precisa cuidar muito com essa qualidade de impressão também do porcelanato. Às vezes amadeirado não é muito legal, parece muito fake. Então... As peças podem ser muito repetidas, tipo, a variação dessas peças é muito pequena. Então você olha assim um piso, você vê as peças muito marcadas também, isso não fica legal. Sim, são detalhes que vão fazer a diferença lá na frente. Em vez de deixar o seu projeto com cara de primo pobre, vai deixar o projeto com cara do primo rico, mais sofisticado. E lembre-se que a gente não está falando de valor financeiro, a gente está falando de valor visual. Então, porque o mesmo valor que você pode pagar num porcelanato amadeirado que está com a estampa desfocada, você vai pagar às vezes até menos num porcelanato que está com a estampa muito melhor. Então, o valor estético, visual, é diferente desse valor financeiro. Outro item importantíssimo na decoração são os quadros. Então, você tem que cuidar na hora de você finalizar ali a decoração do ambiente para não errar na composição dos quadros. Hoje em dia, está muito mais elegante, sofisticado usar quadros maiores, menos quadros, com cores da paleta do ambiente. Isso vai deixar o seu ambiente muito mais harmônico. Então, cuida assim, porque hoje em dia aquele monte de quadrinho com várias moldurinhas, tem que cuidar porque às vezes não vai ficar muito legal. A gente até pode trazer um ponto de cor para esse quadro, dependendo de como está essa atmosfera, o caráter do nosso ambiente. Mas tudo muito de acordo com toda a decoração. Porque se a gente colocar um quadro de pop art lá, que tem todas as cores primárias, num ambiente que está mais calmo, mais tranquilo, talvez aquilo vai dar um contraste muito além do que você está esperando. É errado? Não é errado, porque quando a gente fala dessa parte de decoração, que acaba sendo uma coisa muito mais pessoal do que a gente interferir. Nós podemos dar orientações para o cliente, mas a decisão final sempre vai ser dele. Então, se ele quiser colocar esse quadro todo colorido, num ambiente que você acha que não vai ficar muito legal, o seu papel é falar para ele, olha, eu acho que aqui vai ficar melhor um outro quadro, dá uma orientada nele, para esse resultado final ficar muito mais harmônico, ficar mais tranquilo e dentro do que você estava projetando desde o início. Outra coisa é cuidar com a proporção. Então, às vezes você vai ter uma parede enorme lá, um pé direito duplo, você vai colocar um quadrinho pequenininho. Isso deixa bem pobre o ambiente, porque a proporção não vai estar correta, né? Sim, essa proporção vale além do quadro, para todos os itens de decoração que fazem parte do ambiente. Por exemplo, um erro muito comum é o tamanho do tapete em relação ao ambiente. Muitas vezes a gente vê um tapete que está menor do que o sofá, por exemplo. Então, ou se esse tapete está menor que o sofá e grande em outro lado, enfim, não sei.
ele pode estar dentro do sofá e fora das laterais. Independente, o tapete muito... O que é pior ainda, você tem a sala quadrada e o tapete está centralizado ali no meio, só um tapetinho, então isso fica péssimo. E o contrário também é horrível, quando o tapete passa muito desse espaço que não está abrangendo nenhuma área, porque o tapete serve para delimitar essas áreas, então é legal que ele passe um pouquinho de cada lado do sofá, um pouquinho para dentro, se tem poltronas que elas fiquem um pouco em cima desse tapete, que isso vai delimitar bem essa área de estar do sofá ali, vai deixar o ambiente maior e mais agradável. E o mesmo vale para a cama também. Você tem que ter o tapete indo até pelo menos a metade da cama, né, para ficar bom. Sim, pensando numa decoração, então se a gente vai ter um sofá que tem um tamanho legal e a gente colocar um abajur que está totalmente desproporcional do lado desse sofá, com uma mesa do lado que também não está muito proporcional, vai ficar feio. Então a gente precisa cuidar com a harmonia visual, o equilíbrio desses objetos. Por exemplo, se a gente pensar numa prateleira cheia de objetos, então a gente precisa ter um equilíbrio entre a colocação desses objetos, como eles vão estar colocados nessa prateleira e o tamanho que eles vão ter. Porque se a gente tiver uma prateleira muito pequena com objetos muito grandes ou uma prateleira muito grande com objetos muito pequenos, vai dar a cara do nosso primo pobre. E a gente quer o primo rico que fique sofisticado ou que fique harmônico nos nossos projetos ao ver os ambientes, né? Algo mais dificinho de decorar são estantes também. Então existe uma triangulação desses objetos que você pode fazer para deixar muito mais agradável de se ver e de compor ali, né? Outro primo pobre que a gente pode falar aqui é sobre a mistura de estampas dentro da nossa composição. Mas quando a gente fala mistura de estampas, não é a gente misturar uma listra com uma outra estampa, é a gente misturar um amadeirado com outro amadeirado na composição do mobiliário. Isso vai deixar o seu projeto carregado, mesmo que seja uma madeira mais clara e uma mais escura, não vai ficar legal porque a gente tem dois materiais que precisam ser valorizados. Então, quando a gente está compondo um espaço, a gente precisa pensar quais materiais a gente quer trazer o valor para eles, quais a gente quer dar o destaque. A gente tem um mármore, tem uma madeira, a gente consegue trabalhar com que ambos os elementos apareçam, mas nenhum se sobressaia mais do que o outro. É isso que o Matheus está falando na composição de móveis, né? Isso. A gente tem que cuidar principalmente com esses móveis populares, de lojão popular mesmo, assim. O que acontece? Normalmente é o quê? Tem uma caixaria e tem as portinhas do amadeirado. Então isso, se você fizer no seu projeto de um móvel planejado, não fica legal. Você fazer uma caixaria de uma cor e só as portinhas do móvel de outra cor. Normalmente a gente trabalha o volume inteiro, que fica muito mais interessante do que fazer só a frente da gaveta ou só a frente da porta na cor, enfim, no amadeirado ou qualquer outra cor que for utilizar. Não sei se deu para me entender, mas não fica nada legal fazer esse tipo de coisa. Isso, a gente também pode falar desse mix de estampas e tal quando a gente está falando em decoração final. Então, dependendo da estampa, da cor que for o seu sofá, você trabalhar com uma cortina, às vezes ela é curta e com uma cor errada. Então, já vai ser dois erros em um único elemento só na sala. A gente também trabalhar com muitas estampas de cores diferentes. Então, também não vai ficar muito legal visualmente ali no seu espaço. Pode trabalhar com várias cores, mas você tem que casar essas cores bem. Outra coisa que é essa questão de estampas, desse mix aí, é quando a gente tem um ambiente todo integrado, um ambiente enorme, e a gente usar vários revestimentos nesse ambiente. Na churrasqueira eu coloquei um tijolinho, daí em cima da pia eu coloquei um marmorizado, daí na bancada eu coloquei um amadeirado, aí o meu chão é um cimentício, e daí atrás do sofá eu tenho mais uma pedra. Então, assim, muita informação, muitos materiais, tende a dar uma empobrecida também. Sim, quanto mais integrado for o ambiente, menores vão ser os materiais que você vai trabalhar. Então vão ser 2, 3 materiais que você vai colocar eles em todo esse espaço
que vai deixar o ambiente integrado visualmente também, além de espacialmente, porque senão você chega na porta da casa e vai ver que atrás do sofá tem um revestimento, na pia tem outro, na churrasqueira tem outro. Seu olho não sabe aonde olhar, não sabe onde fixar ali, porque tem muita informação. Então, quando você tem as informações próximas, em tonalidades próximas, isso vai ficar muito mais suave de se ver e vai ter aquele valor do produto ali que você vai conseguir valorizar todos os materiais do ambiente. E digamos que você fez tudo bonitinho, caprichou em todos os detalhes, mas na hora de finalizar esse ambiente, que é a parte da decoração e vegetação, que é o que vai dar vida para o seu projeto, o seu cliente fala, eu não cuido das plantas e eu prefiro que coloque tudo artificial. Aí vai lá e enche o ambiente de planta artificial, umas planta artificial muito mal elaborada, isso fica péssimo. Então, assim, melhor nem colocar, sabe? Ou colocar plantas, a gente tem as plantas permanentes hoje em dia, que são plantas, aquelas com aspecto mais seco, que fica bem bacana, dependendo do que você for fazer. E tem as plantas que precisam de poucos cuidados. Costela de Adão, a gente tem a espada de São Jorge. Então o cacto é outra planta que não precisa ficar dando manutenção. E são plantas que você pode usar verdadeiras, que o cliente vai ter não precisa demandar tanto cuidado assim, né? E se for optar pelas plantas artificiais, que agora a gente chama de permanentes, cuidar para que elas pareçam o mais naturais possíveis, porque tem umas que a gente até confunde com a planta verdadeira, que não vai precisar desses cuidados, claro, da natural, mas que você precisa que elas sejam o mais natural possível. A mesma coisa que a gente falou dos revestimentos antes, as plantas também precisam seguir isso. Pode colocar? Pode, mas desde que elas não tenham aquele aspecto de plástico, de planta seca, de textura seca mesmo. Enfim, existe uma variedade no mercado que você pode encontrar e que pode deixar o seu projeto bonito, desde que você saiba escolher esse tipo de produto. Para a gente finalizar aqui as nossas comparações de primo rico e primo pobre, o último que a gente quer falar com vocês é sobre o acabamento que você vai ter no seu ambiente como um todo, que são esses detalhes que a gente está falando para vocês e também o acabamento na hora de finalizar esses serviços. Então, por exemplo, o acabamento entre uma porta e um rodapé. Se não for bem finalizado, se o rodapé não estiver junto com a vista da porta, enfim, se essas coisas não forem pensadas desde o início, não vai ficar legal e vai dar uma empobrecida no seu espaço. É importantíssimo cuidar com a pintura também, o acabamento de pintura, o assentamento dos revestimentos, tudo tem que estar bem feito, que isso colabora para deixar tudo bonito. Então, por exemplo, cuidar com a qualidade desses materiais. Um papel de parede pode ser barato? Pode ser barato, mas será que ele vai ficar bom lá? Será que ele será que ele não é muito fino para ficar marcando todas as faixas desse papel de parede? Que isso vai dar uma empobrecida no seu projeto. Olha, falando em acabamento, a gente tem um exemplo ótimo aqui atrás de nós, olha. Sim. Essa sala é alugada e esse revestimento é horrível, porque ele tá extremamente mal instalado. A gente tem vários buracos aqui. Logo a gente vai trocar isso aqui porque a gente não gosta. Isso. O revestimento em si era bonito quando a gente viu na loja. Mas aí, quando chegou e a mão de obra não foi muito boa para ser colocada, aconteceu várias falhas aqui. Então a gente vê várias peças quebradas aqui no meio, cortadas de forma errada. Um dedo de uma peça e outra. Então assim, ó, isso aqui, ó, vocês podem ver que não tá legal. Né? Isso, então o produto pode ser legal, mas se a mão de obra não for, vai dar uma empobrecida geral no seu revestimento, na sua peça. Então, além do produto, a gente precisa cuidar com a mão de obra, porque é o que vai fazer além do seu produto ser bom, o resultado final ser melhor ainda. Então, o vídeo de hoje era isso. Tomem cuidado com essas questões, seja crítico, avalie bem e converse com o seu cliente, porque se você explicar para ele essas situações, vai ficar muito melhor o ambiente, ele vai compreender com certeza. Isso aí, então cuide da qualidade do material e a qualidade da mão de obra também, para você ter um resultado satisfatório lá no seu ambiente. Se você gostou, pode curtir, compartilhar e comentar, que a gente vai adorar saber. Se você tem alguma outra sugestão do que deixa o seu ambiente mais sofisticado, com cara de pobre,
Comenta aqui que a gente vai adorar saber. Isso aí. Então, siga a gente lá nas redes sociais, @EstúdioKT, e a gente te espera por aí. Até mais. Até!